Sabe, dentro de cada aparelho que a gente usa no dia a dia, tipo o nosso celular, o controle remoto, existe um universo inteiro, invisível e pulsante. Um mundo em miniatura que funciona numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. Nessa análise de hoje, a gente vai desvendar os segredos que fazem toda a nossa tecnologia funcionar. Toda a tecnologia moderna, mas toda mesmo, sem exceção, é construída em cima desses pequenos e superpoderosos componentes. Eles são, literalmente, os tijolos fundamentais da nossa era digital. É por causa deles que nossos aparelhos não só funcionam, mas pensam, agem e se comunicam. Então, qual vai ser a nossa jornada hoje? Primeiro, vamos entender a diferença entre eletricidade e eletrônica. Depois, vamos ver os componentes que controlam a energia, os que armazenam e direcionam a corrente e, claro, os cérebros que processam tudo. E lá no final, a gente fala um pouco sobre ferramentas e segurança para quem quer botar a mão na massa. Para começar, a gente precisa entender uma diferença que é fundamental. A diferença entre a força bruta da energia e a inteligência que consegue dominar essa força para criar tudo que a gente conhece como tecnologia. Pensa assim, a eletricidade é como um rio poderoso, selvagem. A eletrônica, por outro lado, é todo o sistema de represas, comportas e canais que pega a força desse rio e direciona para fazer trabalhos específicos com uma precisão incrível. Uma é a energia pura, a outra é a inteligência que molda essa energia. Agora sim, vamos conhecer os componentes fundamentais, os verdadeiros guardiões que controlam o fluxo de energia em qualquer circuito eletrônico. Bom, se a corrente elétrica é um fluxo, como é que a gente faz para que ela não vire uma enchente e queime tudo? Como a gente diminui a intensidade dela para proteger as partes mais delicadas de um circuito? A resposta está numa pecinha bem simples, mas vital. E a resposta é o resistor. Pensa nele como se fosse um estreitamento num cano de água, sabe? Ele cria uma resistência à passagem da corrente. E essa função é essencial, tanto para proteger componentes mais sensíveis, quanto para garantir que cada parte do circuito receba exatamente a quantidade de energia que precisa. E olha, essa interação toda não acontece por acaso não. Ela é totalmente previsível, porque é governada por uma das leis mais importantes da física, a lei de Ohm. Essa equação simples que permite que os engenheiros projetem circuitos supercomplexos com uma precisão absurda, sabendo exatamente como a tensão, a corrente e a resistência vão se comportar juntas. Agora, vamos para a forma mais básica de controle que existe, o interruptor. Ele é o liga e desliga fundamental. Ao abrir ou fechar o caminho para a corrente passar, ele se torna o ponto de comando mais simples e, ao mesmo tempo, um dos mais essenciais em qualquer projeto. E como dá para ver, eles existem de todas as formas e tamanhos. Tem de alavanca, de botão, deslizante, cada um feito para uma aplicação específica, mas todos eles com o mesmo propósito: controlar o fluxo da energia. Mas o controle não para só em resistir ou ligar e desligar. Existem componentes com funções bem mais especializadas que conseguem armazenar e até direcionar a energia de umas formas bem inteligentes. Mas e se um circuito precisar de um gás extra de energia, bem rápido? Ou, sei lá, de uma fonte de energia estável, que não fica oscilando, como é que dá para guardar energia para liberar ela no momento exato? A resposta para isso é o capacitor. Ele funciona como um pequeno reservatório de energia. Ele se carrega bem rápido e descarrega quando o circuito precisa. Essa capacidade é fundamental para suavizar a alimentação de energia e também para criar sistemas de tempo, por exemplo. Agora, vamos falar de controle de direção. O diodo funciona como uma rua de mão única para a eletricidade. É o porteiro do circuito. Ele garante que a corrente vá só para um lado, protegendo os outros componentes de fluxos reversos que poderiam estragar tudo. E a aplicação mais comum, a que a gente vê todo dia de um diodo, é o LED. É bem simples, quando a corrente passa por ele na direção certa, ele acende. É por isso que a gente vê essas luzinhas indicadoras em praticamente todos os aparelhos eletrônicos que existem. Ok, até agora a gente viu os componentes que controlam a energia. Agora, vamos subir um nível. Vamos conhecer as peças que realmente pensam, aquelas que tomam decisões e processam informações. Vamos conhecer os cérebros do circuito. Se existe um componente que mudou o mundo, é este aqui, o transistor. Ele é um interruptor minúsculo, sem partes móveis e incrivelmente rápido. Com um sinal elétrico bem pequeno, ele consegue controlar um fluxo de energia muito, mas muito maior. Essa capacidade de amplificar e chavear bilhões de vezes por segundo não é só a base da computação, é a base do nosso mundo moderno.
Então, o que será que acontece quando a gente pega não só um, mas milhares, milhões ou até bilhões desses transistores e coloca todos eles para trabalhar juntos? Como diz a citação, o poder de criação se torna quase ilimitado. E aí a gente chega no circuito integrado, o famoso chip. Pensa nele como se fosse uma cidade inteira em miniatura, desenhado num pedacinho de silício. Ele tem milhões de transistores, mas também tem resistores, capacitores e outros componentes, todos interligados para fazer tarefas super complexas, desde processar o som do seu celular até guiar uma nave espacial. Conhecer os componentes é a teoria, mas para transformar essa teoria em realidade, para construir alguma coisa, a gente precisa das ferramentas certas. E mais importante que qualquer ferramenta, a gente precisa saber como trabalhar com segurança. Olha só, esse aqui é o kit de ferramentas básico para qualquer aspirante a inventor. Alicates e chaves de fenda de precisão, um ferro de solda para criar as conexões permanentes e talvez a ferramenta mais importante de todas, o multímetro. Ele é como se fossem os nossos olhos, permitindo que a gente enxergue a eletricidade e entenda o que está acontecendo no circuito. E a soldagem? A soldagem é a habilidade que une tudo. É a arte de criar conexões elétricas que duram, transformando o protótipo meio frágil num dispositivo robusto que funciona de verdade. Dominar a solda é um passo gigante para qualquer entusiasta da eletrônica. E, finalmente, chegamos ao ponto mais importante de todos: segurança. Olha só essa tabela. É impressionante ver como correntes que parecem minúsculas, medidas em miliamperes, podem ser extremamente perigosas para o corpo humano. A eletrônica é um hobby fascinante, mas a gente nunca pode esquecer que eletricidade exige um máximo de respeito e cuidado. E tudo isso nos leva à pergunta final. Agora que a gente conhece os blocos de construção do mundo digital, as possibilidades são infinitas. Cada dispositivo complexo que existe, de um simples alarme a um robô autônomo, é construído com essas mesmas peças básicas. A única pergunta que fica é: o que você vai criar?